Você já assistiu um jogo de futebol que parecia durar 3 horas, e a partida foi de 90 minutos? Aquele jogo que é feio, travado, sem emoção, mas você não desliga porque precisa do resultado? Hoje foi exatamente esse jogo para o Barcelona. Mas o resultado saiu. E ele foi tão importante que fez o que nenhum jogo bonito poderia fazer sozinho. Colocou o clube a 4 pontos do título de La Liga, faltando 5 rodadas. E tem um detalhe a mais na história de hoje que pouca gente vai mencionar, e que tem tudo a ver com o que aconteceu ontem com o rival. É aqui que o enredo fica interessante. Fala, pessoal. Barcelona venceu o Getafe por 2-0 fora de casa, no Coliseu Alfonso Pérez, estádio que o Barça não vencia desde 2019, quando Messi e Suárez fizeram os gols. E essa vitória, somada ao tropeço do Real Madrid ontem, colocou o Barcelona a 11 pontos de distância do rival com 5 rodadas para o fim da La Liga. Hoje a gente vai falar do jogo, do contexto do adversário, dos gols que fizeram a diferença, e do que falta matematicamente para o Barcelona ser bicampeão espanhol. Pode ser questão de dias. Se você quer entender o futebol além do placar, já se inscreve no canal. Bora! Antes de falar do jogo de hoje, precisa contextualizar o que aconteceu ontem, porque sem isso, o 2-0 de hoje não tem o mesmo sabor. O Real Madrid estava jogando, precisando vencer para manter pressão na disputa pelo título, e levou um empate no último minuto. O gol que tirou os 3 pontos do rival foi marcado por Héctor Bellerín, ex-jogador do Barcelona. Um ex-canterano que foi formado na academia do clube catalão e que, justamente quando o Madrid mais precisava de uma vitória, surgiu para complicar a vida do rival histórico. Com isso, a diferença entre os dois foi para 8 pontos antes do jogo do Barcelona. Se o Barça vencesse, ia para 11. Com 5 rodadas restantes. Aqui está o que muita gente não percebe nesse momento da temporada. Não é só sobre pontos. É sobre pressão psicológica. Um time que está 11 pontos atrás, faltando 5 rodadas matematicamente ainda tem uma chance, mas mentalmente, já perdeu. O Real Madrid vai entrar nos próximos jogos sabendo que um tropeço do Barcelona não resolve nada a esta altura. Essa é a diferença que não aparece na tabela. Olha, tem gente que vai dizer, mas é Getafe, que dificuldade. E aí é que está o erro de análise. O Getafe é um dos principais exemplos do que o futebol chama de arambau, um estilo de jogo linhas bem baixas, antijogo, com pouquíssima circulação de bola e muito trabalho defensivo. É o futebol que os torcedores mais detestam assistir, mas que frequentemente funciona para tirar pontos de times tecnicamente superiores. O número fala por si. O Getafe tinha 28 gols marcados em 32 jogos antes dessa partida. Menos de 1 gol por jogo em média. Não é um time que quer jogar, é um time que quer sufocar. É o segundo pior ataque do campeonato, com mais gols apenas que o Lanterna Real Oviedo, que tem 25 gols marcados, e ainda assim é o 6º colocado do campeonato antes do fechamento da rodada. E o estilo não é acidente. É filosofia. O mesmo DNA do futebol que Diego Simeone pratica no Atlético de Madrid e que Mikel Arteta no Arsenal, uma escola que valoriza a organização defensiva e a exploração de espaços no erro do adversário, acima de tudo. Num contexto assim, a tarefa do Barcelona não era ganhar bonito. Era ganhar. E ganhou. O primeiro gol saiu no final do primeiro tempo, e foi construído com a qualidade dos jogadores certos no momento certo. Gavi com uma assistência excelente para Fermín López finalizar. Gavi que, como falei em vídeos anteriores, vai melhorando e tentando voltar à sua forma física de antes. E Fermín que continua sendo um dos jogadores mais eficientes do elenco quando aparece nas posições certas dentro da área. 1-0 no intervalo. Exatamente o cenário que o Barcelona precisava. Vantagem no placar, segundo tempo pela frente, e o Getafe tendo que sair um pouco mais para jogar. E aí veio o segundo. Um contra-ataque direto, com Pedri encontrando Marcus Rashford com lançamento preciso. O inglês acelerou, não hesitou, e converteu. 2-0. Jogo resolvido. Esse segundo gol resume bem o que o Rashford tem de melhor. Quando ele recebe a bola no espaço e tem velocidade para usar, é quase imparável. O problema dele, e já falamos disso, é a finalização em situações mais estáticas, de menor velocidade. No contra-ataque, com o campo aberto, aí o inglês brilha. E hoje foi exatamente esse cenário. É aqui que a história muda. O Barça não precisou criar 10 chances. Precisou ser eficiente nas 2 que teve. E foi. E isso, num jogo desse nível de intensidade defensiva, vale tanto quanto uma goleada num adversário aberto. Com a vitória de hoje, o Barcelona tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid faltando 5 rodadas, o que representa 15 pontos ainda em disputa. Para ser campeão,
O Barcelona precisa de mais 4 pontos. Qualquer combinação que resulte em 4 pontos a mais para o Barça, ou que mantenha a diferença atual diante dos tropeços do Madrid, sela o título. Vantagem atual é 11 pontos, faltando 5 rodadas para o fim de La Liga, faltando 4 pontos para o título. O próximo jogo é contra o Osasuna fora. E o cenário mais rápido possível. Se o Real Madrid não vencer o Espanhol, em Barcelona, detalhe, num ambiente bem hostil para o time merengue, e o Barcelona somar pontos contra o Osasuna em Pamplona, onde jogar fora também não é fácil, o título pode ser confirmado já nessa próxima rodada. Agora você pode estar pensando, mas Osasuna fora também é difícil. É mesmo. Pamplona é um dos estádios mais difíceis da La Liga para visitantes. Mas um empate já pode ser suficiente dependendo do que o Madrid fizer. O Barcelona não precisa vencer, precisa administrar. Pensa no cenário de gestão. Uma empresa que está 11 pontos à frente na tabela com 5 rodadas não precisa mais correr riscos. Precisa não tropeçar. Precisa jogar com inteligência, não com heroísmo. E um empate fora de casa contra o Osasuna, se o Madrid não vencer, pode ser o suficiente para o bicampeonato. Então é isso, pessoal. Getafe 0, Barcelona 2. Um jogo feio, mas eficiente. Primeiro gol de Fermín com assistência de Gavi, segundo de Rashford no contra-ataque com lançamento de Pedri. Vitória num estádio que o Barça não ganhava desde 2019. E mais 3 pontos que, somados ao tropeço do Real Madrid ontem, colocaram o clube a 11 de distância com 5 rodadas para o fim. O Barcelona está a 4 pontos do bicampeonato espanhol. E pode confirmar o título já na próxima rodada, dependendo do que o Real Madrid fizer contra o Espanhol em Barcelona. Agora me conta nos comentários, você acha que o título vem já na próxima rodada? Ou o Barça vai fazer suspense até o fim? E uma segunda pergunta, o Rashford merece ser comprado ao fim da temporada, ou o desempenho ainda não justifica os 35 milhões da cláusula? Comenta aí. Se você acompanha o canal e curte essa análise de temporada rodada a rodada, deixa o like e se inscreve. Aqui o futebol tem contexto e não só resultado. Até a próxima!